Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, presbítero Portela, aqui direto de Fortaleza. Estou chegando para trazer mais uma mensagem da Bíblia, do Evangelho, e peço a você o seu like, que você possa fazer sua inscrição e compartilhar essa mensagem para chegar mais longe possível. Vamos ao vídeo. Nossas leituras está escrito no Velho e também no Novo Testamento, onde iremos abordar sobre esse tema tão importante com base nas Escrituras Sagradas. Nosso tema está baseado no pronunciamento do Papa em defesa da ideologia de gênero. Iremos abordar o que diz a Bíblia Sagrada sobre esse assunto. Esse tema tão polêmico que chocou o mundo nos últimos dias atrás. O pronunciamento do Papa sobre a união civil de homens com homens e mulheres com mulheres. Queremos deixar claro que somos contra qualquer tipo de agressão física ou verbais contra essas pessoas. Nós somos contra apenas a prática, porque a Bíblia é contra essa prática. Então nós iremos provar pela Bíblia Sagrada sobre esse tema. Mas nós devemos, pelo amor que nós temos ao Evangelho, pelo amor que nós temos a elas, nós iremos provar, pelo amor de Deus, que essa prática é abominável aos olhos de Deus. Nossa primeira leitura está inserido em Levítico capítulo 18, versículo 22, e também em Levítico capítulo 20, versículo 13, que assim está escrito. Levítico 18, 22, diz assim: com homem não te deitarás, como se fosse mulher, porque a abominação é. Levítico 20, versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos fizeram a abominação. Certamente morrerão, e o seu sangue será sobre eles. Nesses dois versículos nós queremos abordar o ensino de Deus, que Deus deixou escrito já na lei, já nessa passagem de Levítico, nessas duas passagens, deixou escrito que primeiramente ele previne. No primeiro versículo lido, ele fala que com homem não te deitará com outro homem como se fosse mulher, porque a abominação é. Então primeiramente Deus fala que é uma abominação o homem se deitar com outro homem, porque essa prática já existia já naquela época, mas para o povo de Deus, Deus não aceitaria que fosse ensinado, que fosse praticado, que fosse vivido. E no capítulo 20 também de Levítico, no versículo 13, o Senhor ele já vai mais além, ele já passa já uma sentença já. O Senhor diz: quando o homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, fizeram abominação, ambos morrerão e o seu sangue será sobre eles. Então o Senhor ele já mostra já uma pena de morte, para já se a prática fosse efetivada, se fosse colocada em prática já esse tipo de ensino. E ainda no Velho Testamento o Senhor fala em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, que o homem não vestirá roupa de mulher, e nem a mulher vestirá roupa de homem, porque todo aquele que fizer isto é abominável ao Senhor. Então o Senhor, só o fato de o homem vestir uma roupa de mulher, ou a mulher vestir uma roupa de homem, já é abominável ao Senhor. Então o Senhor não aceita nem a vestimenta que o homem vista, ao contrário, a veste da mulher no homem ou no homem na mulher. Quanto mais a prática a prática literal, a conclusão, né, de a prática sexual, essa prática sexual de homem com homem ou mulheres com mulheres. Portanto, em Levítico 18, 22, foi um aviso. Mas em Levítico capítulo 20, versículo 13, já foi uma sentença. Caso o ato sexual entre o homem e homem fosse concretizado, fosse efetivado,
ali diante daquela sociedade daquela época, os dois teriam que ser mortos e o seu sangue seria sobre eles, porque praticaram uma abominação diante de seu Deus. Também está escrito em Gênesis, capítulo de número 19, que Deus envia 2 anjos para tirar Ló ali da cidade de Sodoma e depois destruir Sodoma e Gomorra, por causa do pecado que tinha se elevado demais diante de Deus, sendo que o pecado principal daquele povo era o homossexualismo. E ali, Deus, antes de chegar o período da lei, Deus instituiu pena de morte lá em Levítico, mas lá em Gênesis, Deus concretizou sem avisar já a pena de morte. Deus tira Ló daquela cidade, de Sodoma e Gomorra, e depois faz descer fogo do céu, ali destruindo toda aquela população que queriam ali fazer sexo com próprios anjos. No capítulo 19, em especial, no versículo 5 até o 8, fala ali daquela situação que todos arrodearam a casa de Ló. E eles queriam que Ló colocasse os homens para fora, que eram os 2 anjos, para que eles fizessem sexo com os anjos. E os anjos ali chamaram Ló, puxaram Ló para dentro e ali feriram aqueles homens de cegueira. Depois os anjos tiraram o Ló e sua família, suas 2 filhas daquela cidade, e depois incendiaram ali aquela cidade. Desceu fogo do céu e queimou toda aquela cidade de Sodoma e Gomorra, cidade circunvizinha. Ali. A nossa base no Novo Testamento está escrita em Romanos, capítulo 1, versículo 25 até o 27. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, está escrito: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? No versículo 10, tem 10 práticas que Paulo escreveu aos Coríntios, que são práticas que deixariam as pessoas fora do reino dos céus. Queremos abordar de forma especial 4 práticas, sendo alusiva à prática do homossexualismo, direta e indireta. A primeira é a prostituição. Fala que a prostituição, a segunda prática é o adultério, a terceira prática é a prática efeminado e a quarta prática seria o sodomita. Então, a primeira prática que fala de prostituição justamente um sexo homem com homem, seria um caso de prostituição. E a segunda, que é adultério, é um adultério diante das escrituras sagradas, diante do que é normal. A terceira prática que ficaria fora do reino dos céus são a prática efeminado. Efeminado também fica fora do reino dos céus. E a quarta chama-se a prática sodomita, que vem lá de Sodoma. Os moradores de Sodoma, eles foram destruídos porque eles praticavam essa prática. Então, daí vem o nome da prática sodomita, que está escrito nas Escrituras também, lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 10, também está escrito. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, está também abordando 8 tipos de práticas que Deus ordenou ali, que Deus falou através de João, que as pessoas que cometessem aquelas 8 práticas seriam lançadas no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Sendo que eu quero abordar 2 delas, pelo menos, que se encaixa essa prática,
que é, a Bíblia fala que primeiro começa quanto aos incrédulos, depois aos covardes e quanto aos abomináveis. A palavra abominável, essa palavra abominável aí, a prática homossexual, é uma prática diante de Deus abominável, que já foi lido lá em Levítico 18, 22. E Levítico 20, 13 também já foi lido sobre isso aí, que de uma prática abominável. E também, nesse mesmo versículo, fala que sobre os mentirosos, que todos os mentirosos serão lançados no lago de fogo, que há com fogo e enxofre. Ou seja, a prática homossexual, ela é uma prática mentirosa, porque ela não é autorizada pelas Escrituras Sagradas. Ela não está de acordo com a verdade. Ela é um ensinamento maligno que vem do anticristo, que vem realmente dos anticristos que tem entrado no mundo. E o anticristo final, inclusive, a Bíblia fala, lá em Daniel capítulo 11, versículo 37, que o anticristo, ele não vai ter respeito ao Deus verdadeiro, ele não vai ter respeito a qualquer outro Deus e também não vai ter respeito ao amor das mulheres. Então, no tempo do anticristo, que estão a agenda global acelerada, eles vão legalizar todo esse tipo de prática aí. Então, a gente sabe que essa prática que está sendo ensinada e orientada através de televisão, através da rádio, na internet, e líderes religiosos, né? Líderes religiosos estão assumindo posições, como seja pastores, ou padres, ou até o chefe maior da Igreja Católica, o Papa, toma uma posição nisso aí porque ele trabalha para uma agenda global. Então não é por acaso isso aí. Ele trabalha para um sistema global, mundial, para implantação da igreja mundial, da igreja apóstata, da igreja prostituta, né? Da igreja ecumênica, que será essa igreja que vai se unir, que será a igreja do Estado, do governo mundial, do anticristo. Então essa prática homossexual, ela faz parte de um sistema muito mais maligno e mais perverso do que muitos pensam. E muitos estão sendo enganados. E a Bíblia diz que não somente quem apoia, quem é homossexual, mas também quem apoia, também vai ficar fora do reino dos céus. Mas Deus, ele quer deixar uma palavra para todos nessa noite, que Jesus, ele tem um plano de salvação para todos os homens. A Bíblia diz em Lucas 19, 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a Bíblia Sagrada fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Jesus Cristo, ela está disponível a todos os moradores da terra, a todos que praticam todo tipo de iniquidade, aos ladrões, aos avarentos, aos prostitutos, né? Aos idólatras, aos feiticeiros, também aos homossexuais, às lésbicas. Todos estão sendo convidados pelo convite que fez Jesus Cristo, convite da salvação, convite especial, que já estava lá em 45, 22 de Isaías: olhai para mim todas as extremidades da terra e sereis salvos. E olhar para Deus é olhar para a Escritura Sagrada, sendo que Jesus, no Novo Testamento, em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a prática homossexual é uma prática que vicia, que deixa o homem viciado. Muito difícil de o homem se libertar de uma situação dessa. Mas Jesus Cristo, ele é um milagre. Jesus ainda faz milagre. E ele pode libertar aqueles que querem se libertar desse pecado, porque quando o Evangelho de Deus entra na sua vida, quando o Espírito Santo entra na tua vida, quando a palavra de Deus entra na sua vida, ela te resgata. O homem pode estar no fundo do poço, o homem pode estar perdido na droga, o homem pode estar perdido em todo tipo de prática abominável na terra, mas se ele abrir o coração para a Escritura entrar, para o ensino do Espírito Santo, para a palavra de Deus, tiver humildade bastante e determinação para lutar, para ser uma pessoa valente contra a sua natureza, contra a sua fraqueza, contra o mundo e contra Satanás, ele se torna
mais do que vencedor, e a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então, se os homossexuais, se a lésbica, se arrependerem e se converterem a tempo, em vida ainda, porque depois da morte, a Bíblia diz, segue-se o julgamento. O homem tem que se arrepender a tempo. Se houver arrependimento sincero, verdadeiro e completo, Deus chama, Deus restaura, Deus transforma, Deus prepara e leva ao homem para o céu. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.